Chamado para estarmos aqui com vocês. Também quero agradecer a Deus, tá? Toda glória e toda honra seja dada ao nosso Deus. Então eu já quero ler a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, abra no livro de Juízes, no capítulo 16 e no versículo 20. Juízes, no capítulo 16 e no versículo 20. E depois nós vamos ler no livro também de Apocalipse, tá? Então primeiro nós vamos ler o livro de Juízes, capítulo 16 e versículo 20. Glória a Deus. Os irmãos achou, bem? Glória a Deus. Então vamos lá. Juízes, capítulo 16 e versículo 20. Que diz assim o texto, tá? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Também quero ler o versículo 21. Diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a casa, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Eu quero repetir a parte B do versículo 20, que diz assim: porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele, tá? Então guarde bem esse texto aí. Porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Eu também quero ler com os irmãos Apocalipse, no capítulo 20, tá? A partir do versículo 11. Nós vamos ler até o 15, tá? Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, que diz assim o texto: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E se abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de glória. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra em meu coração, tá? Esta noite, para falarmos da palavra de Deus, tá? A palavra que nós pregamos é uma palavra bem simples, é o arroz com feijão, tá? Todos os irmãos vão entender a palavra que nós vamos pregar nesta noite. Meus irmãos, nós vamos ver, eu quero utilizar 2 versículos aqui esta noite, tá bom? Os 2. O primeiro versículo que nós lemos aqui no livro de Juízes, em Juízes 16 e 20. E não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Quem? Sansão. Sansão não sabia, diz a Bíblia, Sansão não sabia
que o Senhor tinha se retirado dele. O segundo versículo que nós lemos em Apocalipse, que eu frisei, em Apocalipse 20 e 15: e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, a Bíblia, ela tem 31.173 versículos. Eu vou repetir para você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem 31.173 versículos. Mas na minha opinião, os dois versículos mais tristes da Bíblia são esses dois. Vou explicar para você, tá bom? Dentre tantos versículos que há na Bíblia, na minha opinião, os dois versículos mais tristes da palavra de Deus são esses dois que nós acabamos de frisar. E não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Versículo segundo: e todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, qual que é o contexto do primeiro versículo? Diz a Bíblia que o povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. O povo de Israel estava servindo os filisteus. E então, como no livro de Juízes, Deus escolheu muitos homens para serem juízes. E nessa época, no capítulo 16, Deus escolhe Sansão e levanta Sansão para julgar Israel, para ser juiz de Israel, para libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão, um homem consagrado. Sansão, um homem de Deus. Sansão, um homem escolhido. Sansão, ele era nazireu de Deus. Eu vou repetir para você: Sansão era nazireu. O povo de Israel tinha esta lei chamada nazireado. Quando um homem era nazireu, este homem não podia cortar os cabelos, este homem não podia comer ou beber nada que viesse da uva, e este homem também não poderia tocar em cadáveres, em mortos, porque ele era nazireu de Deus, ele era consagrado a Deus. E Sansão era assim. Sansão era nazireu de Deus. Diz a Bíblia que o Espírito vinha sobre Sansão, e Sansão operava muitas maravilhas. Diz a Bíblia que uma certa vez, Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Diz a Bíblia que uma vez ele arrancou um portão muito pesado de uma cidade e levou até Gaza e cravou lá no monte aquele portão. Tão forte que era Sansão. Diz a Bíblia que uma vez ele pegou 300 raposas. Com aquelas 300 raposas, acabou com a roça dos filisteus. Então, meus irmãos, os filisteus queriam matar Sansão. Então os filisteus queriam acabar com a vida de Sansão, porque os filisteus eram inimigos terrenos de Israel. E Deus levanta Sansão para dar libertação, dar liberdade ao povo de Israel. Pois bem, os filisteus fizeram muitas coisas para matar Sansão, mas nenhuma deu certo. Mas uma ocasião aparece uma moça chamada Dalila, e então Sansão começa a gostar desta moça. Meus irmãos, em Israel existia uma lei: quem era israelita, ele não poderia contrair ou namorar moças de outras nações. E Sansão agora desobedece essa lei. Ele começa a namorar Dalila. E pior ainda, Dalila fazia parte do inimigo, do povo inimigo
e ainda namorando uma moça filisteia. Pois bem, ela conversou com os líderes filisteus, e os filisteus disseram: olha, você precisa acabar com Sansão, você precisa dar um jeito para que nós venhamos vencer Sansão, porque esse homem é muito forte. E então, diz a Bíblia, ela começou a perguntar para Sansão: Sansão, da onde que vem essa força? Aí Sansão diz, só que Sansão mentiu. Aí vieram os filisteus, foram contra Sansão, e Sansão se levantou e acabou com aqueles filisteus. Dalila perguntou a segunda vez. Sansão novamente engana Dalila, e diz então a Bíblia: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão levanta e derrota os filisteus mais uma vez. Vem a terceira vez: Sansão, você me enganou 2 vezes, da onde vem a sua força? Aí Sansão diz outra coisa, e diz a Bíblia então: Sansão, os filisteus vêm contra ti, e Sansão mata os filisteus. Meus irmãos, mas Dalila insistiu com Sansão: Sansão, você enganou 3 vezes. E aí Sansão abre o coração para ela e revela o segredo para os seus próprios inimigos. Olha, Dalila, a força que eu tenho, eu sou nazireu, eu sou consagrado a Deus, e os meus cabelos não podem ser cortados, Dalila. Abriu o coração. Aí diz a Bíblia que ela fez ele dormir, ela chamou os homens e cortaram o cabelo de Sansão. Aí nós chegamos no texto que nós lemos. Aí disseram: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí diz a Bíblia: levantarei como dantes. Aí vem o texto: e não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão. Um homem consagrado a Deus, um homem separado para Deus, agora cai diante de uma mulher. O Espírito do Senhor, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o Espírito de Deus. Meus irmãos, porque eu digo que esse versículo é o segundo entre ele e o Apocalipse, os 2 tristes, porque infeliz é o homem que perde a presença de Deus. Moisés, uma certa vez, ele ensinou: se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nada nesta terra, absolutamente nada desta terra se compara à presença de Deus na vida do ser humano. O homem pode ser bilionário, o homem pode ser famoso, o homem pode ser um Bill Gates da vida, ganhar fortuna, mas se ele não tiver a presença de Deus, é um miserável, fraco, peru, porque nada nesta terra substitui a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra. Porque na presença do Senhor nós temos a verdadeira felicidade. Na presença do Senhor nós temos uma verdadeira paz interior. Na presença do Senhor nós vivemos bem com nossos irmãos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Com a presença de Deus nós temos esperança de vida eterna. Com a esperança de Deus nós temos vida abundante. Com a esperança, com a presença de Deus, nós temos muitas coisas. Por isso que eu digo: infeliz é o homem que perde a presença de Deus. Diz a Bíblia, e ele não sabia que o Espírito havia se retirado. Meus irmãos,
Apocalipse. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Nós já lemos o contexto aqui, começando no versículo 20, Apocalipse 20, no versículo 11, que nós lemos. Meus irmãos, a Bíblia está falando do grande juízo final, do grande juízo, do chamado juízo do trono branco. Meus irmãos, todas as pessoas que passaram por esta terra e não creram em Jesus Cristo como Salvador, ou não entregaram a sua vida para Jesus, vão estar diante do trono, chamado juízo do trono branco. Os homens, diz a Bíblia, que vão ser julgados pelas suas obras. Ali vão estar os livros das obras dos homens, os livros da consciência, e também o livro da vida. E a Bíblia é bem clara: e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Naquele dia não haverá grande, não haverá pequeno, não haverá rico, não haverá pobre. Naquele dia não haverá sábio ou ignorante. Não, senhores, todos os homens que não aceitaram Cristo como Salvador estarão diante do juízo final, diante do trono branco. Ei, hoje Jesus é advogado, mas aquele dia ele será juiz. Toda a minha obra está escrita naquele livro. A tua obra também está escrita naquele livro, senhores. Tem muitas coisas que os homens fazem, ninguém vê. A esposa não vê, o esposo não vê, o filho não vê. Às vezes fazem escondido e ninguém sabe. Mas naquele dia vão ser revelados quando abrirem os livros das obras. Alguns até dizem que vai passar um telão na vida de cada um por um vai ser julgado. Um por um. Ah, Senhor, eu não tive a oportunidade de aceitar Ti como Salvador. Jesus, eu não tive a oportunidade de ir para uma igreja. Eu não tive a oportunidade, Senhor. Aí Jesus vai mostrar lá. Porque nada está escondido diante dos olhos do nosso Deus. Diz a Bíblia então: aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas agora eu quero falar algo para você. Há uma diferença aí, há uma pequena diferença entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Apesar de que o primeiro versículo que nós lemos, e não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele, é muito triste, mas eu quero falar para você: há esperança de restauração. Glória a Deus. Eu vou repetir essa palavra. Apesar, queridos, do primeiro versículo ser muito triste, a qual Deus saiu da presença do homem, eu quero falar para você: ainda há esperança. Aleluia. Enquanto a vida, aí há esperança. Eu vou repetir para você: enquanto a vida, aí há esperança. Enquanto a vida, aí há esperança. Mas agora no segundo versículo não resta mais nenhuma esperança. No primeiro não há esperança. Nós vamos ver na própria vida de Sansão. Após o Espírito, Senhor, ter saído de Sansão, eles pegaram Sansão, arrancaram seus olhos e colocaram Sansão no moinho para morrer naqueles dias. Os animais que iam rodando, iam moendo aquela cana, sei lá o que era, e agora coloca
Diz a Bíblia que o cabelo de Sansão ia crescendo. Diz a Bíblia também que uma certa vez os filisteus se reuniram em um lugar muito grande no templo e chamaram Sansão para brincar, para estar lá. Aí levaram Sansão até aquele lugar. E diz a Bíblia então que Sansão orou a Deus, dizendo: Senhor, mais uma vez me renova, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Diz a Bíblia então, o Espírito do Senhor veio novamente na vida de Sansão, e Sansão deu grande vitória à nação de Israel, porque diz a Bíblia, naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sabe por quê? Enquanto a vida há esperança, há restauração, há libertação. O primeiro versículo, além de ser muito triste, mas há uma esperança. Quando o homem reconhece, eu vou repetir para você, apesar do primeiro texto que nós lemos ser muito triste, há esperança para aqueles que reconhecem, para aqueles que reconhecem que precisa de Deus, para aqueles que reconhecem que caiu. Sabe o que eu aprendo com Sansão? Que não existem super-homens espirituais. Todos nós podemos cair, não há ninguém melhor ou pior do Senhor, todos somos iguais. Precisamos estar ao pé da misericórdia, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, porque eu posso cair, você pode cair. Não existem super-homens espirituais. Ei, o ser humano é pó e cinza. Todos nós somos pecadores, falhos e miseráveis. Mas nós precisamos reconhecer isso. Quando o homem reconhece que é pecador, quando o homem reconhece que caiu na miséria, existe um Salvador para restaurá-lo. Existe um Deus que perdoa, que tem misericórdia, que te ama, que te fortalece, que liberta e restaura a tua vida. Aleluia. Então Deus renovou a Sansão. Você quer outro exemplo? Já estou terminando, eu não vou cansar os irmãos. É o exemplo de Davi. Davi foi um grande homem de Deus. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você entende isso? O Deus Todo-Poderoso falando que Davi fazia parte do seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também era pecador. Davi também era falho, miserável. A Bíblia diz que Davi cometeu um homicídio e um adultério. A Bíblia também diz que ele, quando ele estava entre os filisteus, mentiu lá entre os filisteus. Pensa num homem miserável, um homem pecador, que era Davi. Mas Davi sempre reconhecia os seus pecados. Davi sempre reconhecia as suas falhas e as suas mazelas. O Salmo 51 é um retrato disso. Quando Deus restaura Davi, olha que no Salmo 51, ele começa assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim segundo as suas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões as tuas misericórdias. Em pecado concedeu a minha mãe, o pecado sempre está diante de mim, ó Deus. Aí ele diz no versículo 10: ó Deus, crie em mim um espírito reto e dai-me um coração puro. Olha que Davi disse: não retires de mim o teu espírito, devolva a alegria da tua salvação e me coloca com espírito voluntário. Louvado seja Deus. E Deus desce, perdoa Davi. E Deus desce, restaura Davi. Sabe por quê? Ele reconheceu os seus pecados. Você quer outro exemplo na Bíblia? É o exemplo do filho pródigo, em capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O filho pródigo,
com o pai, tinha a companhia do pai, tinha o amor do pai, comia com o pai, tinha a presença do pai. Mas uma certa vez o filho mais novo chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero conhecer o mundo, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, não aguento mais este lugar, eu quero ter novas experiências, eu quero ter novos prazeres, eu quero a minha herança, papai. E a Bíblia não diz que o pai insistiu para ele ficar. Aquele moço pediu a parte da herança e o pai deu. Então aquele moço pegou a sua herança, aquele dinheiro, a Bíblia diz que foi para uma terra longínqua, gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, com bebida, na farra, e agora não tinha nem dinheiro para comprar comida. Diz a Bíblia que ele foi procurar emprego em um homem que tinha muitos porcos, e a Bíblia diz que ele comia, ou tinha desejo de comer aquelas comidas que os porcos comiam. E agora aquele filho, no fundo do poço, longe do pai, com fome, talvez rasgado, maltrapilho, amargurado, triste, talvez estava pensando até em suicidar-se, de criar sua própria vida. Mas uma luz brilhou no fim do túnel. Ele levantou e diz assim: levantar-me-ei e terei com meu pai. E diz a Bíblia, ele fala assim: e ter-me-ei, pai, de quem contra ti e perante os céus. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você o que ele disse: levantar-me-ei e terei com meu pai. E falarei com meu pai: pai, eu pequei contra ti, papai, e pequei também contra os céus, e não sou digno de ser chamado mais filho do Senhor. Mas faça de mim como dos seus empregados. Tudo bem, só de estar na sua presença como empregado, não interessa, já está bom demais. Agora aquele moço levanta daquela posição imunda, daquela posição degradante, e volta para a casa do pai. Irmãos, eu acho mais vontade, toda aquela renovação que o filho tinha, era o pai esperando. Se o filho quis ser renovado, restaurado, muito mais era o pai. Eu fico pensando que o pai, quando o filho foi embora, todo santo dia, ele chegava no alpendre e ficava olhando o horizonte. A hora que o filho havia de voltar, hoje, amanhã e nunca. Mas um certo dia, o pai chega talvez na varanda e observa alguém que andando, e ele talvez limpa os seus olhos, afirma a vista, e o menino vai chegando mais perto, e ele talvez diz: mas parece o meu filho, o jeito de andar é dele. Irmãos, diz a Bíblia que o filho não tinha chegado nem em casa, quando o pai reconheceu, o pai correu ao encontro. Nesta noite o pai vai vir ao encontro a você, viu, crente? Nesta noite o pai vai sair ao encontro de você, você crê? Nesta noite o Pai eterno e todo-poderoso vem ao seu alcance, vem ao seu socorro. Louvado seja Deus. Então aquele pai encontra o filho, e o filho ao abraço e diz: pai, eu pequei, pai. Pai, eu pequei. Aí o pai, muito alegre, pai falou: filho, eu estou feliz, porque tu estavas perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Por isso que eu falo para você essa noite: enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança para este mundo, senhores, há esperança para a tua família, há esperança para a tua família. Eu volto a repetir, apesar do primeiro versículo ser muito triste, quando o homem perde a presença de Deus, ainda há esperança. Eu repito trocentas vezes esta noite: enquanto a vida há esperança, nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido.
Mas o segundo versículo, a partir do momento que as pessoas morrem fisicamente, sem Jesus, sem esperança, sem a presença de Deus, não resta mais nenhuma esperança. Olha o que diz o texto: e todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados nos lagos de fogo, para passar ali a eternidade. Aleluia! Para passar a eternidade longe de Deus. No primeiro versículo há esperança de restauração, mas no segundo versículo não tem mais nenhuma esperança de salvação. A Bíblia nos diz assim: está ordenado o homem morrer uma só vez, vir depois disso o juízo, ou é nesta vida ou nunca mais, segundo a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Você pode colocar o coração nesta palavra, pois esta palavra não é uma das, esta palavra é a verdade absoluta, e tudo quanto está escrito neste livro é a verdadeira palavra de Deus. Diz a Bíblia: está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo, para viver eternamente longe de Deus. Eu vou explicar para você, querido, porque muitas vezes nós falamos em eternidade. O que é eternidade? O que é eternidade? Eu vou explicar para você o que é eternidade, para você nunca mais esquecer. Ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus, sofrendo angústia no lago de fogo. É Bíblia, é a verdade absoluta. Pregador, não tem eternidade. Eu conto uma ilustração para os irmãos entenderem o que é eternidade. Eternidade é algo que não tem fim. A eternidade não tem fim. Então vamos lá, a ilustração. Vai imaginando comigo aí. É um certo lugar, tem uma rocha, uma pedra maciça e grande. Essa pedra, 150 quilômetros de comprimento, de altura e de largura. Imagina aí uma pedra, uma rocha maciça, 150 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Cada mil anos, tem um passarinho afiar o bico nesta pedra. 1000 anos, vem um passarinho afia o bico na pedra, passa o bico. Depois vem outro 1000 anos, vem outro passarinho e afia o bico. Quando esta pedra sumir dessa maneira, será 1 minuto da eternidade. Uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. Meus irmãos, e a única maneira do nosso nome estar escrito no livro da vida é a gente reconhecer que é pecador e confessar Cristo como Salvador. Não há outra maneira, queridos. Não há outra maneira de escapar do juízo final, a não ser crendo na pessoa bendita de Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para perdoar nossos pecados. Oh, glória! Aleluia! Diz a Bíblia em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos 4,12: porque debaixo do céu nenhum nome dado entre os homens a qual devamos ser salvos. Diz a Bíblia em Atos 16,31: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Diz a Bíblia em Romanos 10,13: aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Em João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diz a Bíblia em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia em João 6,68:
para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz a Bíblia, em Lucas 19,10, porque o Filho do Homem vem buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Diz a Bíblia, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diz a Bíblia, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, viva na fé do Filho de Deus. Diz a Bíblia, 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder. Que poder é esse, pregador? Poder que liberta, que restaura, que cura, que renova. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, em 2 Coríntios 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e as todas se fizeram novas. Diz a Bíblia, Apocalipse 22,14, bem-aventurados são aqueles que levam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Com permissão do pastor João, se coloque em pé agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Apesar do primeiro texto, o primeiro versículo é muito triste, quando Deus, o homem perde a presença de Deus, mas há esperança, há restauração. E nessa noite eu quero perguntar aqui, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, para que nós não venhamos fazer parte do segundo versículo. Aleluia. Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Coisa que acontece aqui, ó. Ao findar o labor desta vida, quando o amor ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua qual será no futuro seu lar, meu amigo, hoje tu tens a escolha de não e como vai aceitar amanhã. Pode ser muito estamos enfrentando uma pandemia no mundo inteiro. Eu venho falar a esperança de crente. A esperança. A esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Tem mais alguém que quer voltar, quer retornar, fazer um pacto com Jesus? Amém? Aleluia. Então eu quero que vocês repitam uma oração comigo aqui, tá? Vocês vão orar, Senhor Jesus, nós estamos à tua presença. Neste momento eu reconheço que eu sou pecador e estou crendo que tu és meu Salvador. E neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos e perdoo os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Curva sua cabeça agora, quero orar para você. Senhor nosso Deus, os teus filhos confessaram que tu és o Salvador eterno. A tua palavra nos diz em Romanos 10:10, ó Pai. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz profissão para a salvação. Nesta noite, ó Pai, tu és conhecedor de cada coração que aqui está. Ó doce Espírito Santo, convença os corações nesta noite. Espírito Santo, convença os corações, que haja, Pai, novos nascimentos, que haja uma conversão real, Deus. Perdoa os seus pecados, liberta, regenera, renova e escreva seus nomes, ó Pai, nos livros da vida, para a glória do teu nome. E todos dizem amém. Porque oh
medita na palavra, medita na Bíblia. Se você puder aí arrumar uma Bíblia aí, leia a Bíblia, empresta do irmão aí, leia os evangelhos, é muito bom ter comunhão com Deus, porque Ele veio morrer por você, ressuscitou por você, está à destra de Deus intercedendo por você. Deus abençoe, se assim Deus permitir, até sexta-feira que vem, amém? Você que tem internet aí, todas as manhãs nós temos live, quarta nós temos live, se quiser entra lá, participa conosco lá, será uma vez. Deus abençoe em Cristo Jesus, amém?